Quem se ergue nas pontas dos pés não ficará muito tempo de pé. Quem dá grandes passadas não irá muito longe. Quem se afirma não se imporá. Com a Revolução Liberal de 1820 e a imposição do liberalismo, desmorona-se a estrutura do antigo regime absolutista e começa um novo ciclo da vida política portuguesa. Dentro da ideologia liberal, destacam-se as ideias de universalismo e igualitarismo que o século XVIII e a Revolução Francesa tinham difundido e que fizeram acentuar o conceito de centralização e de integração políticas. Por outro lado, reforça-se com o liberalismo a tendência para colocar todas as parcelas ultramarinas do Império Português no mesmo plano político e jurídico. É neste contexto que Macau deixa de depender de Goa e passa a responder diretamente perante o reino. Acaba assim a dependência administrativa do território que existia desde o século XVI, quando o capitão-mor das viagens do Japão exercia a autoridade em Macau por delegação do vice-rei de Goa. E então, a 20 de setembro de 1844, Dona Maria II decreta o seguinte: tendo reconhecido que a dependência em que se acham do Governo-Geral do Estado da Índia, o estabelecimento de Macau e o de Solor e Timor, é desvantajosa e gravemente prejudicial pelo embaraço e confusão que produzem as deliberações daquele Governo-Geral, e tendo reconhecido que a organização interna dos mesmos estabelecimentos carece de algumas modificações pelas quais entrem no sistema porque são regidas as outras possessões ultramarinas, hei por bem decretar o seguinte: a cidade de Macau e os estabelecimentos de Solor e Timor, com todas as suas dependências e territórios a que tem direito a coroa portuguesa, formarão uma província que se denominará Província de Macau, Timor e Solor, independente quanto ao seu governo do geral do Estado da Índia. No reino eram planeadas as linhas de orientação governativa e escolhidas as personalidades que melhor garantissem o cumprimento dessas medidas. Para Macau é deslocado em 1846 um oficial da Armada, João Maria Ferreira do Amaral. A sua coragem tinha sido posta à prova uns anos antes. Durante a Guerra da Independência do Brasil, na ilha de Itaparica, foi atingido por uma bala que lhe esfacelou o braço direito. Com um sangue frio admirável, continuou a lutar, gritando para os seus subordinados: para a frente, companheiro! Ainda me sobra outro braço! Estas suas características de valentia e determinação ajustavam-se perfeitamente à necessidade de ser aplicada em Macau a política metropolitana para as colónias. A este governador, que tinha a confiança pessoal e política do governo português, foram dados plenos poderes e objetivos bem determinados. Por um lado, fazer cumprir o decreto de 1845 que isentava de direitos de entrada todas as mercadorias através do Porto de Macau. Por outro, e sobretudo, afirmar aqui a soberania portuguesa. Mas para isso era preciso acabar com a situação de dependência do território em relação ao Celeste Império. A submissão de Macau às imposições mandarínicas era até então encarada como natural e resultava da convicção de que Macau estava tradicionalmente sujeito à autoridade do imperador chinês.
é conhecida a tradicional ligação do povo chinês à terra e à natureza. Sendo a China um país que desde sempre encontrou o seu equilíbrio na autossuficiência, a terra é um bem que faz parte de um legado ancestral que não pode ser alienado. Daí a situação de melindre de Macau. Assim, pelas vantagens que tal situação poderia proporcionar ao Império, a permanência dos portugueses em Macau foi sempre pragmaticamente tolerada, não lhes tendo sido conferido, no entanto, o direito de propriedade. Ao longo da história, foram registadas várias afirmações que nos podem dar esta leitura. Macau é uma cidade edificada em território chinês. O governo chinês é protetor da cidade, fundada por sua concessão em seus domínios, da qual recebe foro a seu contento. A dinastia passada, Ming, concedeu aos portugueses estabelecerem-se em Macau. A presente dinastia, Sheng, deixou-os ficar em virtude da sua antiga posse, mas sob certas condições. Posse sob certas condições. Isto sugere o Estatuto de Favor em que os portugueses se mantiveram no território. O professor Silva Rego, um ilustre estudioso da história de Macau, designou esta situação por soberania de serviço. Ou seja, a China permitia a fixação em Macau e a sua governação por parte dos portugueses, deixando-os comerciar em situação de privilégio. Em contrapartida, entendia que tinha o direito a exigir dos portugueses alguns serviços como prova de reconhecimento. A sujeição do território às imposições chinesas estava, pois, consolidada através de uma série de práticas que se foram instalando ao longo do tempo. Primeiro, a estadia permanente de um mandarim em Macau para fiscalizar a população chinesa. Depois, a criação de alfândegas chinesas para cobrar direitos sobre o comércio marítimo. Mais adiante, a exigência de pedidos de licença para a construção e reconstrução de casas. Chegavam a impor manifestações oficiais de regozijo ou de luto para assinalar acontecimentos do Império. Esta realidade tornava-se intolerável à luz das novas concepções de poder que se vinham afirmando desde as últimas décadas do século XVIII. A época impunha uma soberania una, indivisível e não partilhável. Assim sendo, não fazia sentido que houvesse em Macau manifestações de coexistência de poderes partilhados. A concepção do poder de Estado como absoluto e indivisível estava subjacente à orientação política de que Ferreira do Amaral era portador e de que foi protagonista. Neste ambiente, era impensável aceitar qualquer compromisso, quer com as autoridades chinesas, quer com os órgãos do poder local representado pelo Senado. Após a Primeira Guerra do Ópio, entre 1839 e 1841, a Inglaterra assina com a China o Tratado de Nanquim,
que, entre outras cláusulas, permite o estabelecimento britânico em Hong Kong. Começa desde então a evidenciar-se a fragilidade do poder militar chinês. E aproveitando esta conjuntura favorável, Amaral põe de imediato em prática uma política de plena integração de Macau na soberania portuguesa. Mas para isso tem que atuar em duas frentes: repelir a ingerência das autoridades chinesas e acabar com as veleidades autonómicas do Leal Senado. Quanto ao Leal Senado, acaba com o sistema de eleição dos seus membros, que passam a ser designados por critérios de confiança pessoal e política. Por outro lado, retira ao procurador a superintendência das relações com o Império. Desde 1583, data da fundação do Senado, o procurador era o elemento de maior importância política, que agora desaparece quando a procuratura passa a depender diretamente do governador. Quanto à China, acaba com o pagamento do foro do chão, ocupa plenamente as ilhas da Taipa e de Kluane, determina a abolição das alfândegas chinesas, retira a jurisdição criminal dos mandarins sobre a população chinesa, impõe às autoridades que pretendam vir a Macau o estatuto de representantes de um país estrangeiro, acaba com a medição dos navios e o respectivo pagamento e afirma a jurisdição portuguesa até à Porta do Cerco, ordenando a construção de uma estrada desde as muralhas da cidade até àquele posto fronteiriço. Esta política de imposição do domínio português conduziu a uma forte reação chinesa e o clima de hostilidade que se seguiu culminou com o assassinato de Ferreira do Amaral em 22 de agosto de 1849, aqui, neste local. Na sequência da emoção que se fez sentir na cidade, o Conselho Governativo, criado imediatamente, tomou medidas para a proteção de Macau. E neste contexto destaca-se a figura do macaense Vicente Nicolau de Mesquita, que à frente de um punhado de homens se dirigiu para a Porta do Cerco. O seu objetivo era neutralizar qualquer tentativa de conquista da cidade pelos chineses, o que conseguiu após a tomada de um forte do outro lado da fronteira. Este episódio, ocorrido a 25 de agosto de 1849, ficou conhecido na história como a Tomada de Passaleão. O historiador macaense Montalto de Jesus tem sobre este acontecimento uma visão heroica, apaixonada e romântica no seu livro Macau Histórico, que vale a pena referir. À frente de 16 homens com um morteiro, presente de um comandante naval francês, Amaral, Mesquita correu para o campo de ação e entregou ao capitão Sampaio uma ordem do Conselho para avançar com as forças até aos Arrozais. Aí, ele mesmo carregou e assestou o morteiro. A carga, rebentando onde havia mais gente dentro do forte, criou um imenso pânico. Foi o único tiro eficazmente disparado. No coice, uma roda partiu-se, incapacitando o morteiro. Mesquita pediu então formalmente ao oficial em comando permissão para assaltar o forte, apresentando a autorização do Conselho para esse efeito. Em seguida, dirigindo-se às tropas, pediu aos que o queriam seguir que dessem um passo em frente. 20 bravos o fizeram e, com os 16 escolhidos que tinham trazido o morteiro,
seguiram em fila indiana pelos estreitos caminhos que bordejavam os arrozais, para além dos quais, no cume de um escarpado cabeço, o forte Passaleão lançava para o ar fumo e estrondos. Quando se aproximavam, eram tais o canhoneiro e a fuzilaria que o capitão Sampaio chegou a ordenar a retirada. Ao ouvir o toque de corneta para esse fim, Mesquita, sedento de sucesso, ordenou ao seu corneteiro que tocasse para avançar. E enquanto isto ocorria, um tiro, passando a assobiar, fendeu a corneta em 2 pedaços. Incitados pelos gritos de Mesquita, lançaram-se então para a frente os 36 soldados, com um entusiasmo digno dos mais orgulhosos dias do heroísmo luso. Aqueles que do monte assistiam à proeza, incluindo os ministros estrangeiros, ficaram extasiados de admiração à vista daquele punhado de homens. Avançando debaixo do fogo cerrado, através de um trilho descoberto e difícil, para assaltar um forte cheio de defensores. Mas a sorte favoreceu os bravos. Quando se aproximavam do forte, no cume do monte, a sua artilharia de longo alcance já não podia alcançá-los. Também ineficaz era o fogo dos mosquetões pouco manejáveis, o único a que estavam agora expostos. Quando escalavam o cabeço escarpado, disparando, o inimigo foi tomado de pânico e abandonou o forte. Mesquita e os seus seguidores saltaram para o forte, mesmo a tempo de matar um soldado que estava prestes a deitar fogo ao paiol por meio de uma pederneira. Os canhões, de 29 quilos, foram então encravados. Um dos heróis, que trazia uma bandeira portuguesa dobrada junto ao peito, desdobrou-a e, por entre frenéticos vivas, desfraldou-a por cima das ameias de Passaleão, conquistado à custa de apenas um soldado gravemente ferido. Ferreira do Amaral deixou como legado um contexto favorável à concretização de um novo estatuto político para Macau. A assinatura do Tratado de 1887, celebrado entre o Reino de Portugal e o Império da China, consagraria uma situação política que haveria de perdurar quase até aos dias de hoje.